Olá, sejam muito bem-vindos a mais um BD Nauta, mais uma emissão. Esta é especial, uma vez que é a última antes de irmos para férias. Depois deste período, desta emissão, vamos entrar em férias aqui no BD Nauta e só lá para meio de agosto é que planeamos voltar aqui com as emissões em direto e com comentários e reviews aqui a filmes e bandas desenhadas que estejam aí a acontecer. No caso será provavelmente com a volta do Homem-Formiga, que vai estrear no meio de agosto, e portanto será provavelmente essa a emissão. O BD Nauta também vai provavelmente passar por uma reformulação, alguma coisa de diferente vai acontecer naquela que vai ser a segunda temporada, não é? Esta foi a primeira temporada, foi o início do ano, a primeira metade do ano foi esta experiência do BD Nauta ao domingo, live, e provavelmente na segunda temporada, que vai ser a partir de agosto, será um BD Nauta um pouco diferente. Ainda estou aqui a estudar opções, ainda vou ver como é que poderá ser, mas provavelmente novos formatos e novas coisas vão acontecer, porque é preciso ir experimentando e inovando, claro, e por isso é sempre interessante contar convosco, e por isso vou apelar então que subscrevam o canal e que também cliquem no sino para receberem notificações sempre que alguma coisa nova for publicada aqui no canal. Podem seguir também o canal no Facebook, em BD Nauta, e no Instagram. Arrumada esta questão, eu ia então fazer a introdução ao programa de hoje, que é um programa especial, uma vez que, mais um motivo para ser especial, uma vez que este BD Nauta é dedicado a como fazer BD, como fazer banda desenhada, como é que vocês aí em casa podem então começar a dar os primeiros passos na banda desenhada em direção a serem vocês os autores. Eu também comecei como leitor, mas devido ao meu gosto pelo desenho, naturalmente sempre houve, digamos que, uma vontade de ser criador. E portanto foi assim que... só endireitar aqui... portanto foi assim que surgiu também se calhar o gosto por experimentar noutras áreas, e portanto a banda desenhada sempre esteve muito presente, e eu próprio, como leitor de banda desenhada, como BD Nauta, sempre também tive a aspiração de fazer parte do outro lado do universo, que é da parte dos criadores, ou seja, criar eu próprio banda desenhada e fazer eu próprio então também bandas desenhadas, e ser um produtor de conteúdo, e aqui o BD Nauta também é uma das formas de produzir conteúdo, é a minha forma de produzir conteúdo de uma forma algo simples, que não me permite não me roubar muito tempo, mas que permite então falar um pouco de banda desenhada semanalmente e partilhar com pessoas que também gostam de banda desenhada o meu gosto. Aqui o BD Nauta, este programa, vou então começar por falar um pouco do meu percurso e como é que eu comecei a gostar de banda desenhada, de fazer banda desenhada. Isto só para contextualizar, uma vez que é algo que se calhar alguns de vós já gostam e já gostariam de experimentar. Como é que se dá os primeiros passos? Então, no meu percurso, eu comecei por... sempre gostei de desenhar, e sempre desenhei muito, e durante a década de 90, na adolescência, o desenhar era um dos passatempos favoritos, até porque é algo que entretém e que realmente não é muito caro, basta um lápis, uma borracha e uma folha de papel e já estamos a desenhar. E então sempre desenhei muito, e isso naturalmente que sempre esteve presente na minha vida. E com a banda desenhada eu descobri uma forma de não só desenhar, mas desenhar com um objetivo, com um veículo que nos pode fazer contar histórias. E então a banda desenhada para mim pareceu uma forma mais natural de juntar aquilo que era o meu gosto pelo desenho à capacidade de utilizar esse gosto pelo desenho de uma forma que poderia ser interessante e que poderia contar histórias, que também era algo que eu gostava muito. E então, no meu percurso, sempre fiz várias experiências, não sabia exatamente como desenhar,
não sabia exatamente como fazer uma banda desenhada, mas aventurei-me pelo mundo da banda desenhada e fiz então a minha primeira banda desenhada, isto foi feito em, não tenho a data, mas eu deveria ter uns 10 anos, 11 anos, 12 anos, algo assim, e fiz então a minha primeira banda desenhada, que era quando tomei contacto com conceitos de banda desenhada como o desenho, a arte final, etc. Então primeiro fiz a lápis e depois fiz a arte final, que foi então passar a preto, e fiz aqui uma capa, e na altura fiz até, isto era suposto ser um livro mesmo, e portanto agrafei e funcionava mesmo como livro. Eram na verdade folhas de papel cavalinho, onde eu fiz desenhos, onde eu fiz histórias, pequenas histórias, e já agora então mostro se calhar aqui um pouco melhor, só por curiosidade. Fiz então algumas histórias humorísticas com um personagem que era uma formiga chamada Bolas. Era muito simples de desenhar, mas na altura permitiu-me explorar logo esta vontade e fazer algo que eu achava que podia ser especial, não é? É aquilo que no fundo todos aspiramos. No caso, este não terminei, acabei por não terminar, uma vez que a meio do processo de pintar tudo isto de preto, senti que isto era um objeto que nunca iria avançar muito além daquilo que era, portanto, a minha gaveta, e portanto acabei por ir parando e nunca cheguei a terminar. Isto se calhar até cola um pouco com uma dica que é importante, porque eu falei que neste programa eu ia dar então algumas dicas para ser um criador de banda desenhada, e uma delas, um criativo no geral, e uma delas é então a disciplina. A disciplina é muito importante porque é provavelmente a melhor amiga. Portanto, é termos prazos, é termos a ideia de que, portanto, a ideia é para terminar, portanto tem um princípio, meio e um fim, e vai ser para levar até ao fim, e também isso acaba por funcionar como algo que permite, essa disciplina vai trazer algo que vai nos permitir não nos dispersarmos tanto, e portanto eu, pelo meio deste projeto, fazia muitos outros, desenhava muitas outras coisas, e portanto acabei por naturalmente perder um pouco de gás, e naturalmente, como um projeto infantil que eu saberia que nunca poderia ir muito longe, acabei por deixá-lo de lado. No entanto, é isto que partilho convosco, que é muito importante, é a disciplina. Agora este projeto é para chegar ao fim, e portanto outros projetos eu posso realmente escrever algo sobre eles, apontá-los para mais tarde, mas priorizar um objetivo, um trabalho, uma vez que só assim conseguimos então dar por concluído tarefas, senão vamos acumulando, e é muito isso que acontece muitas vezes com os criativos, vão acumulando montes de pequenas coisas que nunca terminam. E, portanto, este é o primeiro conselho, digamos assim, deste BD Nauta, que também ele é criador e também tem essa aspiração, pelo menos, e portanto no meio disto ia criando personagens. Criei aqui, esta era uma tira de banda desenhada em que eu falaria, era uma sátira com uma galinha, etc. Ia desenhando, na altura o Dragon Ball era muito popular, então o estilo de samurais, etc., e coisas assim, estava muito em voga, e eu próprio também desenhava muito sobre o Dragon Ball, que era então um período realmente muito interessante. Mas na altura o que eu senti foi que desenhava a carvão, desenhava a lápis, mas que necessitava de levar os meus desenhos para um outro nível, e para isso teria então que entrar com a tal arte final, que é passar com tinta da China ou passar a preto, agora digitalmente. Agora temos ferramentas digitais, o que é muito interessante, e então eu lembro-me de tentar ver métodos para aprender. Isto vem então a seguir ao segundo ponto deste BD Nauta, que é então um método que é muito importante. O método é aprendermos como trabalhar, como fazê-lo de forma o mais rápida possível, uma vez que
que temos que rentabilizar o tempo é um recurso escasso e, portanto, como fazê-lo da forma mais rápida e eficiente possível e prazerosa também para nós. E então, na altura, fui aprender a fazer, portanto, a passar a preto, a arte final, os meus desenhos a carvão, e também tentei explorar um pouco a parte da coloração. Não fui assim muito bem sucedido, uma vez que acabei por chegar sempre à conclusão que havia aqui falhas do meu método que tornavam o trabalho muito lento e que faziam com que não conseguisse realmente avançar da forma desejada. E, portanto, aqui os meus conselhos relativamente ao método é: aprendam, procurem, perguntem e quando precisarem de ajuda, procurem na internet. Agora é um recurso que está aí, que realmente que permite uma exploração imensa. Na altura não havia essa ferramenta, não estava tão acessível, era mais os livros ou perguntar a alguém que já conhecia, e dentro do meu universo realmente nunca tive assim muita gente que o fizesse, então nunca conseguia realmente estar exposto a formas de melhorar o meu método. Mais para a frente vou mostrar agora qual é o meu método e como funciona, para que possam então também aprender um pouco sobre isso. E vou também mostrar o trabalho que estou a fazer, a banda desenhada, e no fim vou partilhar então o PDF com o primeiro capítulo da graphic novel, do romance gráfico que estou a fazer. Vou partilhar o primeiro capítulo para que possam então ler. Relativamente então agora às obras que me fizeram chegar e chegar a esta conclusão, que também eu poderia dizer algo, ou também eu poderia ter algo a dizer. Eu na altura era um fã da banda desenhada de super-heróis e gostaria de desenhar neste nível como aqui Jim Lee desenha, mas na altura percebi que para chegar a este nível é preciso realmente nascer com um talento especial e praticar muito. Esta é outra das dicas que deixo, que é praticar muito, desenhar muito, experimentar muito. Eu mostrei alguns projetos aqui há pouco que acabaram por nunca ir a lado nenhum, mas todos eles me trouxeram aprendizagens que mais tarde depois eu pude aplicar em outros projetos, uma vez que já sabia que ir por ali era uma boa maneira e que ir por outro lado podia ser assim ou assado. E portanto tudo isso trouxe novos conhecimentos e tudo isso foi positivo. E portanto já estou aqui a deixar alguns dos conselhos, algumas das dicas para justamente quem quiser criar também segui-los. E portanto lembro-me que a primeira vez que, não estando eu talhado, digamos assim, para o universo dos super-heróis, uma vez que eu poderia desenhar alguém numa pose estática, mas não conseguiria ter a força narrativa que uma banda desenhada teria destas, senti que teria que me posicionar de outra maneira, teria que desenhar outras coisas, teria que partir para outros universos. E o que se passou foi que acabei por esbarrar com, já na faculdade, esbarrar com um autor que realmente eu senti que ressoou em mim e que teve um grande impacto, que foi então Art Spiegelman com o seu Mouse. Com o Mouse eu vi uma utilização da banda desenhada diferente e comprovei que a banda desenhada podia ser um excelente veículo para contar uma história verídica, ou uma história pessoal, ou uma história que não passasse necessariamente por super-heróis ou por um universo infantil-juvenil, ou o que quer que fosse o gueto em que a banda desenhada estava enfiado na altura em que eu era leitor, e que atualmente já saiu um pouco, mas que ainda se mantém um pouco como uma forma de cultura menos válida e menos interessante, e que é sempre olhada com alguma desvalorização, digamos assim. E isto é o tipo de Mouse, é a história de
dos pais de Art Spiegelman que estiveram num campo de concentração e sobreviveram a essa experiência. É uma experiência muito traumática, como podem imaginar. E esta história foi então, digamos que um despertar, uma chamada de atenção para a possibilidade de utilizarmos a banda desenhada como um excelente veículo para contar uma história. E realmente, olhando para o desenho, para a arte, não é uma arte que, vamos dizer, não é comparável com aquilo que estava a acontecer com a banda desenhada dos super-heróis, digamos assim, mas uma vez que isto é uma banda desenhada um pouco mais de espetáculo, ou seja, vive das cores, vive das cenas de ação, vive da história também, claro, mas tudo isso se combina para a fórmula. No caso de Maus, a grande força de Maus não é a cor, uma vez que é preto e branco, é antes a força narrativa, é antes a força da história, é antes a forma como está a ser contada esta história, e que realmente não é do traço que vive realmente esta obra cultural, mas o traço, não estou aqui a criticar o traço, acho que o traço de Art Spiegelman é excelente e serve de forma excelente esta obra, uma vez que a narrativa segue um ritmo muito interessante sempre, e esta é uma das minhas obras favoritas de resto, e portanto só que o traço, para quem vinha de um universo de banda desenhada de super-heróis, é realmente um passo numa direção diferente, e isso traz-nos um outro ponto que queria falar, um outro conselho então, que é explorar novas formas de ler banda desenhada, explorar novos conteúdos, viajar. Tudo isso são coisas que nos vão abrir horizontes e que nos vão trazer até novas linguagens e novas formas de nos exprimirmos. E portanto, com o Maus eu dei esse primeiro passo, e depois, mais tarde, com Blankets, que é este volume que eu aqui tenho, que é um grande livro, que é também uma história autobiográfica, mas um pouco mais estilizada. Blankets trouxe-me realmente aqui um traço muito bonito de Craig Thompson, e trouxe-me formas de contar histórias pessoais de forma muito interessante e também por vezes subtil, porque há aqui momentos realmente muito pesados, alguns, mas que são contados de uma forma tão subtil que acaba por torná-los não menos duros, mas menos, ou seja, há uma exploração dos momentos que não é gratuita, não é vamos só aqui pôr uma coisa chocante e isso vai ou algo forte e isso vamos capitalizar sobre isso, não é? Vamos só dar a sugestão e de forma elegante deixar a história continuar. E portanto Blankets é realmente também uma graphic novel que aconselho, e que também na altura me deixou bastante interessado e a pensar na possibilidade de realmente produzir uma banda desenhada que fosse biográfica e que narrasse um acontecimento que tivesse acontecido na minha vida. Aqui também tenho que realmente acho que a banda desenhada que deu o pontapé final neste pensamento foi Laika. Laika é um romance gráfico sobre a cadela russa que foi ao espaço, e eu na altura lembro-me de olhar, ficar rendido à capa, porque muitas vezes na banda desenhada é isto, a capa, uma boa capa chama muita atenção, faz-nos pegar no livro, e depois o conteúdo do livro então é que nos vai fazer depois transportar aquele fascínio inicial para um outro nível. Aqui no caso da Laika, eu recordo-me de pegar na capa, de ler, de folhear o livro e achar que o traço não era muito bonito,
mas depois de ler a Laika, o que se passou foi que o traço, a força narrativa ganha, foi elevada para um outro nível, e então eu passei a gostar do traço, e não só passei a gostar, como passei a achar que este traço servia muito bem a esta história, e muitas vezes é isso que tem que acontecer, é a forma ao serviço da história. Ou seja, e não o contrário, que muitas vezes acontece também, que é termos produtos que vivem da imagem só, e então realmente não funcionam. Aqui temos um traço e uma coloração que serve muito bem esta história, serve muito bem este ambiente, e realmente lembro-me de pensar, e por que não também eu, com o meu traço diferente já daquele traço que eu tinha quando era mais miúdo, e portanto com uma linguagem diferente, experimentar também eu contar uma história, e realmente isso ocorreu-me, e então comecei a desenvolver o projeto. Leva-nos aqui a um quarto ponto, que é, não sei se é o quarto ou se é o quinto já, mas é a honestidade. Ou seja, com aquilo que eu sei fazer, com aquilo que eu sei desenhar, com aquilo que eu procurei aprender, vou tentar fazer o melhor possível. E portanto é um pouco isto também que é não sei se é o último, eu julgo que já falei nos 5 pontos que queria abordar, mas é um pouco isto, fazer o melhor que sabemos e podemos, e portanto, se os outros gostam ou não já não depende de nós, e por isso há que fazê-lo, deitar cá para fora, digamos assim, e se fizermos o nosso melhor, a mais não somos obrigados, e portanto foi isso que acabei por pensar, e vou fazer, eu também vou contar uma história pessoal, e vou fazê-lo à minha maneira, da forma que sei, da forma que posso, e foi realmente isso, e esse é o conselho que vos dou: sejam honestos naquilo que façam e tentem fazê-lo da melhor forma possível, e é só isso, no fundo. Se vos der prazer, melhor ainda, é mesmo isso que para que serve esse exercício de fazer banda desenhada, é para nos exprimirmos, é como qualquer outra forma de arte, é uma forma de nos exprimirmos acima de tudo, e portanto é um pouco isso. Só já agora, então, abordando aqui um outro livro que na altura já me tinha dado algumas indicações de como poderia ser fazer banda desenhada, Understanding Comics, de Scott McCloud. Este livro mostrava que a banda desenhada, quando bem utilizada, pode ser um excelente meio para contar histórias, um excelente meio para falar de narrativa, para contar uma história, e que quanto mais se souber sobre esse meio, mais se pode utilizar a força do meio, que é uma forma única, que é a força da banda desenhada, em que passado, presente e futuro estão ali justapostos e presentes na mesma página, e se soubermos brincar com eles, se soubermos alinhá-los da melhor forma possível, podemos conferir e criar momentos únicos para quem lê uma banda desenhada, e portanto, quanto mais dominarmos esse meio, mais única pode ser a experiência de ler uma banda desenhada. E também houve um outro autor, mas acho que não vale a pena falar em muitos mais, para não tornar isto exaustivo, mas houve também aqui o MetaMouse, que foi um livro que é então como foi feito, do criador de Mouse, que explica como foi feito o mouse. O mouse já teve um BD Nota, depois vou deixar aí o link. E então isto também foi muito importante, porque isto também trouxe vários métodos que ele utilizou, e portanto permitiu-me copiar alguns dos métodos, e isso foi muito positivo para a minha aprendizagem, para eu próprio partir para a minha banda desenhada. E portanto isto vem de encontro ao método, que é aprender, procurar e realmente fazer, e assim poderem então aplicar ao vosso método e criar o vosso método. Agora vou então mostrar a banda desenhada que fiz,
e que estou a fazer, como comecei por escrever. Eu vou então partilhar então o meu método. Comecei por escrever a história, baseado nas minhas memórias. Portanto, a história é basicamente, eu fui visitar o meu pai à Suíça, ele estava lá a trabalhar. Os meus pais tinham-se divorciado quando eu tinha 7 anos e, portanto, desde aí o nosso relacionamento tinha vindo a esbater-se um pouco, digamos assim, e foi como que um reaproximar quando eu tinha 26, 27 anos. Foi um reaproximar e a partir daí tornámos-nos novamente mais próximos e foi como que um reconectar do link que tinha sido um pouco que perdido naquele processo. E portanto eu acabei por escrever sobre aqueles 4 dias. Acabei por escrever sobre aqueles 4 dias uma história em que existe portanto, o que lá se passou naqueles 4 dias, e existe também uma outra dimensão sempre a passar paralela à história, que é o que eu ia pensando, o que eu me ia lembrando à medida que ia tanto com ele, e portanto acaba por ser uma história que funciona a 2 níveis, e isso foi também inspirado em Mouse, claro, e se calhar leva-nos aqui um outro ponto que é... Não, é o mesmo ponto, é explorar, conhecer, viajar, que é então, ao explorar, ao conhecer, podemos ficar inspirados pelo que os outros fazem, e Mouse foi uma inspiração. Também eu ainda não conhecia, mas é muito, muito interessante o trabalho, só apareceu depois, também no fundo veio só reforçar então este livro que é O Diário do Meu Pai, de Jiro Taniguchi. É um excelente livro, incrível mesmo, e também só veio reforçar esta minha vontade de contar esta história e de achar que esta história podia ser relevante, uma vez que este conflito de paternidade, relação pai-filho, está muito presente e é algo que está aí na cultura ocidental com muita força. Por exemplo, só para dar um exemplo, que é os filmes da Marvel, os últimos mais recentes, e até muitos dos antigos, são filmes de ação, são filmes de super-heróis, etc. Mas há um tema e há um motivo também, e isto junta-se a um dos motivos pelos quais estes filmes têm tanto sucesso. Há um tema que é como que transversal a todos os filmes, que é a paternidade. A paternidade está ali presente, e é um conflito que está constantemente presente, e isso é interessante para um espectador adulto, para um espectador infantil cujo universo são os pais, e portanto é a família, é a grande fonte de influência. Ver ali recriado no grande ecrã conflitos com os quais ele próprio se identifica, que é, portanto, as discussões com o pai, discussões entre aspas, não é? Portanto, a forma como depois a criança se começa a afirmar perante os adultos, perante os pais, e a ganhar independência, e esse tipo de conflitos começam a surgir, e isso cria sentimentos dentro da criança de conflito e até de oposição relativamente ao pai e à mãe. E portanto o tema da paternidade está presente em muitos dos filmes da Marvel. Os últimos Vingadores, a paternidade esteve lá. O Homem-Formiga, portanto a relação de Scott Lang, o Homem-Formiga com a filha, há ali uma grande força do filme. Os Guardiões da Galáxia 2 é o tema principal do filme. O Thor, toda a história gira ali à volta do conflito familiar, o pai, irmão, e o pai, o irmão adotivo e o filho. O Hulk falava sobre isto. O Homem de Ferro tinha este conflito. O Homem-Aranha tem esta relação com o tio, que é uma relação quase de paternidade. Portanto, a paternidade como um grande chapéu de chuva que está ali, e que acaba por ser, digamos que, um tema comum, e que mas que se calhar passa despercebido no meio de tanta ação, de tantas coisas, e as pessoas olham e pensam que se calhar aquilo é só um filme de super-heróis, e que não tem ali um tema interessante, ou que não tem ali profundidade, mas que está ali, mas como está diluída no meio da ação e etc.,
acaba por não passar. E portanto, quando eu cheguei à conclusão que quando eu escrevi este argumento, escrevi-o no computador e depois de terminá-lo, acabei por imprimi-lo e fui mais tarde adicionar notas a lápis de coisas que queria. Então o que é que parti para a segunda fase, que foi esquematizar. Antes de ir desenhar, foi esquematizar. Comprei um caderno quadriculado e no caderno quadriculado acabei por colocar então as páginas e desenhá-las de modo então a recriar aquilo que depois mais tarde iria passar a ser a banda desenhada em si. Comecei por fazer um traço muito fiel, depois percebi que poderia não valer a pena em alguns desenhos fazer tão pormenorizado, de questões de tempo, e comecei então a avançar cada vez com um traço mais esboçado, uma vez que eu mais tarde iria então desenhar tudo isto um pouco melhor de alguma forma. Então ainda não sabia como iria a arte finalizar, apesar de já ter aprendido alguma coisa sobre arte final. Vivia ainda com esta dificuldade de não conseguir muitas vezes passar para o computador este projeto, e então acabei por mais tarde conseguir, há uns anos, comprar um iPad, e com o iPad conseguir arranjar um método para conseguir então fazer a arte final. E portanto agora vou mostrar então o PDF da história, que vou deixar depois o link para poderem ler online, caso tenham interesse. E então a história começou a ganhar vida, e eu, depois de desenhar então no iPad, fazer a arte final no iPad, muitas vezes desenhar, muitas vezes a arte finalizar no iPad, portanto passar a preto aqui, arranjei esta luva também, porque é uma luva que me permite pousar a mão sobre o iPad e desenhar com esta caneta. E portanto o iPad Pro agora por acaso já permite haver esta coisa da mão não palm rejection, que é então a mão não ser detectada. E depois então acabei por já agora queria então mostrar só alguns momentos em que, só para que percebam depois como uma coisa foi dar de um lado ao outro. Por exemplo, esta página está aqui esboçada, e depois na versão final ficou bastante diferente. A página seguinte também idem. Portanto, aqui esbocei, aqui depois executei de forma diferente, e à medida que também vou executando este projeto, depois vou deixar aqui o link, à medida que também vou executando este projeto, vou aprendendo e vou melhorando, e vou depois com esta aprendizagem vou depois mais tarde voltar atrás, digamos assim, e refazer algumas páginas que ainda não estava na pose desses conhecimentos quando as comecei, mas que agora, já estando, posso melhorá-las. Tenho um outro olhar para o meu trabalho, um outro olhar crítico, e portanto posso voltar atrás e refazer a página e fazê-la refletir mais aquilo que é a visão pretendida e aquilo que eu pretendo passar com a história. E portanto foi este o BD Nauta sobre como criar banda desenhada, como fazer BD. Espero que tenha sido útil para quem tem vontade de contar histórias, quem tem vontade de o fazer. Isto pode ser um processo colaborativo também, se encontrar alguém que desenhe bem, se encontrar alguém que escreva bem, se houver uma sintonia de ideias, porque não fazê-lo colaborativamente, uma vez que portanto, por vezes a combinação pode ser mais forte do que provavelmente procurarem fazê-lo sozinhos. Isto era uma história muito pessoal, e então acabei por eu partir para a abordagem, para eu fazer a minha abordagem e ser eu a desenhá-la e a fazê-la. Ainda ponderei se faria com alguém, mas realmente, sendo uma história tão pessoal, sendo uma visão tão pessoal, o melhor foi realmente eu abordá-lo, e é algo que estou a fazer. Estou mais ou menos a meio do segundo capítulo, e portanto espero este ano conseguir terminar. O objetivo seria terminar, mas não sei até que ponto. Mas pelo menos o segundo capítulo tenho quase a certeza que conseguirei terminar. Vamos ver mais para a frente.
mas realmente foi um desafio e é algo que eu gosto de fazer, que me dá imenso prazer e por isso estou aqui a partilhá-lo no BD Nauta. Dito isto, fica encerrado este capítulo. Vou deixar o link para fazerem download desta história que estou a fazer, download do primeiro capítulo. Depois, se quiserem, podem enviar mensagens a dar alguma sugestão ou comentar algo, mas à partida, portanto, este é um projeto que eu estou a fazer e que está a seguir a visão que eu estabeleci e que, portanto, digamos que está a obedecer àquilo que eu quero apresentar, aquilo que eu quero fazer e, portanto, honestamente é aquilo que eu quero fazer e, portanto, que eu quero passar. Não está perfeito, ainda há coisas para melhorar, claro, há coisas que eu próprio quero melhorar, algumas das páginas iniciais, mas acima de tudo há que desfrutar do processo, da viagem e isto está-me a dar muito gozo e, portanto, por isso estou a partilhar também para quem gosta de banda desenhada possa aprender. A segunda parte do BD Nauta de hoje, dedicada a Calypso, o último álbum da Levoir, o último romance gráfico, que é desta edição, desta coleção que já conta com 4 volumes, é até agora o meu favorito, porque realmente conta uma história de uma forma muito cinemática, com um traço muito bonito, que eu achei que não iria gostar assim tanto, mas depois acabei por realmente gostar muito. Calypso conta então a história de uma vedeta de Hollywood caída e que só teve um sucesso, mas que retorna então à sua localidade para reencontrar. Ela não volta para reencontrar, mas o grande amor de infância a reencontra, e então os dois acabam por se reencontrar. Aqui o desenho é um desenho muito com umas sombras muito duras, portanto é só preto e branco, não há meios tons, mas é realmente, achei que não ia gostar, mas conquistou-me completamente e casa muito bem com a narrativa. Cada um destes painéis, cada um destes quadros parece que estamos lá, é como estar a ver um filme. A narrativa é muito fluida, realmente, não sinto pausas, não sinto transições entre quadrados, é muito, muito fluida e acaba por tornar a experiência de leitura muito agradável e de uma assentada, e realmente recomendo vivamente este Calypso, muito, muito interessante. Uma excelente obra para quem quer se iniciar no mundo da banda desenhada, a fazer lembrar aqueles filmes franceses, talvez, aqueles romances tipo Bonnie and Clyde, algo assim, mas uma atualização talvez para o século XX e que é muito interessante e que funciona muito bem e explora realmente muito bem o meio em que é utilizado. É de Cozy, chama-se Calypso e fica a minha recomendação, se ainda conseguirem apanhar nas bancas, é realmente muito, muito interessante. Resta-me desejar uma boa semana para todos, umas boas férias também. Existem, só agora chegaram ao canal, existem BD Nautas anteriores e podem explorá-los. E já sabem, subscrevam, gostem, sigam, etc. Essas coisas todas. E umas boas férias para todos. E vemo-nos em agosto, já com outro formato e outras coisas e outras novidades. Uma vez que o BD Nauta ainda não tem um ano e vai continuar com certeza. E é isso. Não me vou alongar mais. Bem-aja.